Em São Paulo, a Federação Pessoal Rede está em busca de apoio de partidos para a ex-ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, sair candidata ao Senado. É uma apuração que o Pedro Venceslau volta para a tela aqui para nos contar, nos dizer em que pé está essa movimentação. Olha, permanece essa disputa nos bastidores do campo da esquerda aqui em São Paulo sobre quem vai ser, qual vai ser a chapa para o Senado. Por enquanto, tem uma certa expectativa que a Simone Tebet seja candidata, mas já tem gente defendendo que ela seja candidata a vice, mas ela, pelo que eu apurei, não aceita. Então, o que o presidente Lula gostaria, e o Haddad também, é que houvesse apenas 2 candidaturas ao Senado, para evitar essa divisão que acontece no campo da direita, que, aliás, pode beneficiar o campo da esquerda. Ocorre que no PSB, o Márcio França, ex-governador e ex-ministro, que também comanda o partido aqui no estado de São Paulo, não abre mão de seu candidato a senador. E as lideranças do PSB paulista dizem que ele vai ser candidato ou sim ou sim. Não abrem mão dessa opção. E a Rede Sustentabilidade e o PSOL também não abrem mão e dizem que sim, Marina Silva será a candidata. Acontece que a movimentação da Rede Sustentabilidade e do PSOL visa tentar conseguir apoios partidários que vão do PT ao PCdoB, passando pelo PV. A Marina já conseguiu um apoio importante, que foi o do PDT, que sinalizou para o Fernando Haddad que apoia essa demanda de que ela seja a candidata a senadora aqui em São Paulo. A Marina também já deixou claro que não aceita de nenhuma hipótese ser candidata a suplente do Senado, como chegou a se cogitar. E também não é o desejo dela disputar novamente a vaga de deputada federal. Ela é deputada eleita aqui pelo estado de São Paulo. Agora resta saber se essa movimentação partidária vai sensibilizar ou não o Fernando Haddad. O Fernando Haddad também está buscando um nome de candidato ou candidata a vice. Gostaria de ter uma mulher como candidata a vice, de preferência do interior de São Paulo, e ainda seria melhor se fosse ligada ao agronegócio. Mas caso não consiga, um nome que desponta com força para ser candidato a vice é o de Marcelo Barbieri, que era do MDB, foi prefeito de Araraquara e, portanto, seria uma ponte do candidato com o interior do estado. Pedro, você também, Pedro, tem informação sobre o planejamento eleitoral do PT em Minas Gerais, que, aliás, ainda está uma confusão. O partido busca alternativas a Rodrigo Pacheco no estado, é isso? Ainda tem gente que tem um fiapo de esperança que o Rodrigo Pacheco possa ser o candidato, até porque ele próprio não negou peremptoriamente que vai disputar o cargo. Ele ainda está esperando uma agenda com o presidente Lula, vão ter os dois uma conversa, ele provavelmente vai reclamar da falta de estrutura no estado, da falta de apoios fora do campo da esquerda e vai reclamar, sobretudo, do ministro Alexandre Silveira, que é um desafeto político dele no estado e é o principal quadro do PSD, partido do governador. Mas dentro do PT já estão olhando para o plano B. O Edinho Silva, a gente mostrou isso aqui ontem, disse numa entrevista para o Ara Investimentos, para o Felipe Salto, que o Rodrigo Pacheco não será o candidato. Então já estão se buscando opções e, claro, como se trata do PT, já existem divergências. Tem uma ala que defende que o candidato do PT tem que ser da própria legenda, filiado ao partido. Outra ala está defendendo que o candidato tem que ser do próprio PSB ou indicado por Rodrigo Pacheco. E aí surgem alguns nomes. Josué Gomes, que foi presidente da Federação das Indústrias do estado de São Paulo, mas é de Minas Gerais, se filiou ao PSB quase no final do prazo estabelecido pelo TSE, junto com o Rodrigo Pacheco. Ele é muito próximo, amigo do Rodrigo Pacheco e teria a simpatia dele para ser o candidato. Ele que é filho de José Alencar, que foi vice-presidente na primeira gestão de Lula. E é um nome, portanto, que poderia dialogar com o empresariado de Minas Gerais. Outro nome que surge é o de Jarbas Soares, do PSB também muito próximo a Rodrigo Pacheco, ex-procurador do estado de Minas Gerais. E aí tem um outro nome que já colocou a candidatura no estado, que é também do partido de esquerda, que pode ser um palanque opcional para o presidente Lula, que é o do Alexandre Calil, que já foi prefeito da capital. Mas há muita resistência no PT mineiro ao nome dele. Pedro Venceslau, muito obrigado, meu caro. E olha só essa história aqui, Débora Bergamasco. Integrantes do PSDB, além de dirigentes do Cidadania, partido que é federado com o PSDB, e do Solidariedade,
passaram a defender nos bastidores o nome do deputado federal Aécio Neves, de Minas Gerais, como pré-candidato à presidência da República, #2014feelings. Você vê agora no site da CNN a apuração do analista Caio Junqueira, da editora de política Fernanda Tavares e da produtora Manuela Carlucci. Essa articulação teve início depois do desgaste do senador Flávio Bolsonaro, do PL, com a divulgação de mensagens entre ele e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Outro fator, a desistência de Ciro Gomes, ex-ministro, da disputa presidencial e várias vezes também candidato a presidente da República, ele preferiu disputar o governo de Minas Gerais. O presidente da Federação PSDB Cidadania, o ex-deputado Roberto Freire, marcou uma reunião para a próxima terça-feira, justamente com o objetivo de discutir essa possibilidade. A avaliação entre os dirigentes é de que as conversas devem continuar nos próximos dias para medir a viabilidade política e eleitoral dessa ideia. Aécio Neves disputou a presidência da República pelo PSDB em 2014, foi ao segundo turno e perdeu para a então candidata à reeleição Dilma Rousseff do PT, na que até aquela disputa, né, Débora, e você acompanhou de perto, assim como eu, Pedro Venceslau também, foi a disputa mais acirrada até então em 2014. Foi por muito pouco que Aécio não venceu, mas Dilma Rousseff foi reeleita. O resto depois é história, sabemos o que aconteceu. E só em 2022 que teve uma disputa ainda mais acirrada quando o Lula venceu, também outro candidato à reeleição, no caso, o então presidente Jair Bolsonaro. Dizem que em 14 o Aécio não venceu por uma semana, porque se tivesse na semana posterior ele teria vencido. E olha, ainda a repercussão, hein, sobre a crise envolvendo Flávio Bolsonaro. O pré-candidato à presidência pelo Partido Novo, Romeu Zema, disse hoje que as explicações do senador Flávio Bolsonaro sobre a relação com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro não foram convincentes. O ex-governador de Minas pontuou ainda que não teve nenhum tipo de reunião com o ex-dono do Banco Master. As declarações foram dadas após sabatina na Marcha dos Prefeitos em Brasília. Vamos ver. Eu fiquei decepcionado. As explicações para mim não foram convincentes e precisamos tê-las. E o Brasil precisa de um presidente que, para fazer as mudanças necessárias, precisa ter credibilidade. E eu comentei ontem em Santa Catarina, apesar de morar em Belo Horizonte, que é a mesma cidade do banqueiro bandido, eu nunca tive uma reunião com ele, nunca tive um encontro com ele, nem oficial, nem informal. Não tenho ele na minha agenda de telefone.